Olá pessoal, a gente vai falar um pouco nessa aula sobre o preparo do café cru para ele ir para a torrefação. Primeiro de tudo, quando a gente fala de café especial, a gente está falando de um produto sem grãos defeituosos. Eu trouxe um exemplo de um lote aqui, como ele era na fase bruta, que a gente chama comumente no mercado interno de bica corrida, e quais os produtos que a gente obtém a partir do rebenefício desse café. Então, de maneira geral, a gente colhe frutas na fazenda. O café é uma fruta, a gente colhe e seca essa fruta. A gente pode secar a fruta inteira, são chamados cafés naturais, ou a gente pode remover parte da casca, são chamados cafés cereja descascado. Esses dois métodos de processamento pós-colheita vão resultar no café cru. Após o período de seca e de descanso, a gente beneficia, então remove a casca e obtém este produto aqui, que são as sementes. As sementes, quando a gente beneficia, ela tem diferentes tamanhos e alguns grãos defeituosos. A partir daqui, a gente faz a classificação e começa a fazer a separação para apurar mais esse produto. Então, a exemplo desse café, esse é um café considerado um café especial na sua fase bruta. Ele é o bica corrida. Tem grãos inteiros, grãos perfeitos e alguns grãos defeituosos. A gente separa esses cafés removendo os defeitos são separados em duas categorias e a gente também separa por tamanho. Então esse café bica corrida, ele deu origem a diferentes tamanhos de sementes. Esse aqui é a porção de grãos graúdos, são as sementes maiores, peneira 16 acima. Esse outro grãozinho aqui, arredondado, é o que a gente chama de moca. Aproveitando para fazer um parênteses aqui, o que é um grão moca? Então o exemplo é o seguinte, a fruta de café ela tem duas sementes que ficam interligadas, elas crescem uma de frente para a outra dentro da fruta. Então duas sementinhas de café, elas crescem juntas dentro da fruta. Quando uma dessas sementes não vinga durante a florada, esse grão que vingou ele vai crescer sozinho dentro da fruta, então ele fica arredondado, que ele toma todo o tamanho da fruta. Então o moca nada mais é do que um grão que cresceu sozinho dentro da fruta. Esse outro grão aqui é chamado de chato e esse aqui é moca. O que diferencia é o formato. Então a gente tem separação por peneiras, grão chato, graúdo, a gente tem o grão moca e a gente tem o grão miúdo, que são as peneiras 14 e 15, certo? Todos esses três produtos aqui são produtos excelentes para consumo. A gente já removeu os grãos defeituosos, separou em tamanho, porque isso é muito importante durante o processo de torra. A gente consegue extrair mais uniformidade do processo, porque imagine você, um café desse tamanho torrando ao lado de um desse. A diferença de energia que você precisa aplicar para fazer essa torra, ela é muito maior. Então, você separando, você consegue fazer para cada tamanho de semente uma torra mais adequada. Como que a gente faz isso aqui? Industrialmente falando, o café tem umas estações, algumas máquinas, que a gente chama de rebenefício. Então, primeiro de tudo, esse café é peneirado. Ele passa na peneira e a gente remove, né? A gente separa, o café passa na peneira e a gente separa por tamanho. Depois da separação por tamanho, a gente remove os defeitos. São dois defeitos principais que podem ser formados no café. Alguns defeitos de cor e alguns defeitos de peso. Tem duas máquinas diferentes. Uma máquina que a gente chama ela de mesa densimétrica, que ela vai gerando uma pressão com a coluna de ar e vai expulsando esses grãozinhos mais leves para um lado. E a gente tem uma outra máquina de separação por cor, que a gente chama ela de eletrônica. Então ela tira todos os defeitos que são de cor diferente. O que originam esses defeitos? Da onde surgem eles, né? No nosso modelo de produção de café no Brasil, em que na maioria das vezes a gente derriça, a gente colhe a planta toda, a gente tem frutas em diferentes níveis de maturação. A gente vai colher fruta que está seca, já sobremadura, a gente vai colher fruta realmente madura e alguns verdes. Os principais defeitos são formados nesse momento, na colheita. Porque se a gente analisar esses defeitos de cor aqui, ó, a gente tem alguns defeitos preto, que esse é um grão que sofreu uma fermentação indesejada durante o processo de pós-colheita, e a gente tem também os defeitos verde. Então o verde é um defeito que a gente origina durante a colheita.
É o principal deles. Defeito e grão brocado são os dois que a gente origina antes da colheita. Depois que a gente colheu e vai fazer todo o processo de seca do café, a gente pode originar alguns outros defeitos. Alguns deles estão aqui, são grãos quebrados. Na hora que a gente revolve, transporta o café de um lado para o outro, a gente pode gerar atrito na fruta, quebrando um pouco das sementes. Então, etapa geral de maneira resumida, a gente obtém da fazenda o café beneficiado, que é o bica corrida, a gente separa ele por tamanho, para poder ter uma torra uniforme, e cada porção dessa a gente vai retirar os defeitos. Então, pra vocês analisarem, isso aqui é um lote real, a proporcionalidade de cada um. Esse lote aqui, quando a gente fez a avaliação dele, ele tinha aproximadamente 18% de catação, que são esses defeitos aqui. A hora que a gente levou ele para a máquina, né, a gente separou a peneira graúda, o moca e as peneiras miúdas, tivemos aproximadamente 55% da peneira graúda, 12% de moca, 2% de peneira miúda e o restante é defeito. O nosso processo de rebenefício, ele ainda joga um pouco de grão bom dentro do resíduo. Para nós que estamos pensando em qualidade, ainda é uma vantagem fazer isso. A gente não poderia deixar resíduo dentro do café bom. Como eu disse na nossa aula sobre comercialização, todos esses cafés são comercializados no mercado interno. Tem gente que torra grão perfeito, separado, e tem gente que torra defeito. Vai do mercado de cada um. Não tem muito segredo aqui. Se você parar para analisar, um produto de pior qualidade vai ser oferecido por um preço menor e um produto de melhor qualidade vai ser oferecido por um preço maior e com valor agregado em cima. Então, esse é o processo de classificação das sementes, né, do grão de café, e como que a gente prepara eles para torra. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre torra e como que a gente vai transformar essa semente já preparada no produto que você consome na sua casa.